Recentemente, um artigo na Rússia trouxe a apresentação pelo Spider Team de como produzir uma modelagem para o planejamento e identificar tempo quente e tempo frio. Lá o tempo frio é muito frio. Então, nesse caso, o planejamento de um trabalho, de um pacote, uma fase, ele pode ser diferente se acontecer no tempo muito frio. E a proposta é como colocar isso dentro do Spider e garantir que ele automaticamente identifica esses momentos. Bom, eu vou tentar trazer para a ferramenta um modelo quente e frio, mas com as características Brasil, porque o modelo que eles deram é de construção civil. Eu vou tentar trazer isso um pouco para a eletromecânica, lembrando das características das atividades. O artigo vai ficar disponível para quem quiser baixar para olhar na sua forma rascunho, até que ele fique completamente editado e adequado para a leitura. Eu vou reproduzir as atividades e aqui a gente encontra um pequeno ramo de kit, um kit que tem um início e tem um término e tem duas atividades principais. Concretar uma base e depois montar uma estrutura metálica. A concretagem da base leva 2 dias. E como ela é contínua, 2 dias equivalem a 8 horas no calendário, 16 horas. E nós temos que ajustar isso. Lembrando que após a concretagem da base, existe um tempo de espera para que o concreto termine suas reações químicas e se dê por duro o suficiente para permitir a construção da montagem, a construção de uma estrutura mecânica de treliças de ferro, né? Aí nós temos então que lembrar que tanto a concretagem como a espera não acontecem em dias comerciais. Sábados e domingos não são folga para o tempo da reação química e sábado e domingo também não são aceitos como tempo de espera para que a concretagem, para que o processo de concretagem pare e reinicie. Então, nesse caso, a gente precisa, e o artigo chama a atenção disso, criar calendários específicos para ajustar esse modelo. Agora, os calendários que existem são calendários comerciais. Aqui o calendário comercial mostrando calendário A, 8 horas por dia, de segunda a sexta, com paralisação, sábado e domingo. Lembrando que 8 horas por dia para até para dormir. E a concretagem ou a espera do processo químico do concreto não para dormir. Por isso, semana vazia, semana comercial, não tem parada para almoço, parada para cafezinho, mas criamos uma semana B. A semana B não trabalha 8 horas por dia. É todo dia. Vamos usar o jeitão 24 horas, 7 dias por semana no calendário B. E de segunda a sexta é 24 horas por dia. Calendário B, cópia do A, só que a semana é a semana B, que é 24 horas por dia. Existe isso porque o tempo aplicado na concretagem não é comercial. O tempo é todo dia, 24 horas sem parar. E dentro da ligação do retardo obrigatório, são 9 dias, que são equivalentes a horas em calendário B, todo dia. Quando a gente efetua o cálculo disso, parece que as coisas diminuem no diagrama de Gantt, mas na verdade elas se adequam à realidade.
2 dias de 8 horas são 16 horas. 9 dias de 8 horas são 72 horas. Então, provavelmente, o recálculo vai transformar as horas para o calendário todo dia. E as 96 horas da montagem da estrutura metálica em dias comerciais vai acontecer dessa maneira. Então, parece que aí nós temos tanto o retardo quanto a execução da concretagem sob um calendário todo dia. Esse ramo representa como trabalhar no tempo normal, digamos tempo quente. Bom, se esse aí é o tempo quente, eu vou incluir dentro desse mesmo arquivo o tempo frio. Eu vou colocar as mesmas atividades, só que precedendo, de acordo com o artigo, essas atividades, eu vou ter que preparar condições delas acontecerem. Para eu concretar e montar, eu vou construir um abrigo sobre isso tudo. É claro que esse abrigo leva um tempo, consome material, e vai ser construído em cima de um calendário comercial, visando a economia de horas trabalhadas, horas extras ou qualquer outro tipo de custo. E aí nós temos o mesmo tempo em horas para a concretagem, para a montagem da estrutura metálica. A única coisa diferente quando acontece em tempos gélidos é que é preciso construir um abrigo para todos ou para tudo. Observando, o sequenciamento existe, o retardo tem que ser mantido, porque o modelo de concretagem, tempo de secagem e cura é o mesmo no processo químico, e, é claro, o calendário ajustado para 24 horas em todas as condições. Quando a gente calcula, a gente vê que um ramo tempo frio é mais demorado que o ramo do tempo quente, por conta da atividade extra. Então, aqui, eu estou colocando um elemento novo, chamado switch, que o artigo sugere e é um recurso da ferramenta. Não é nenhuma atividade com duração por meta, ou calculada por produtividade, ou um marco. É um switch. O switch parece um marco. Ele é uma chave que vai decidir se vai para o quente ou vai para o frio. Porque se for frio, demora mais, é mais caro. Se for quente, período quente, demora menos, é mais barato. As ligações estão sendo ajustadas para que a rede se estabeleça de modo a surgir no início e tudo terminar no fim, num ponto. Aqui nós temos, então, o switch que manda para 2 ramos e os 2 ramos mandam para o fim. Observa que o switch está na linha sequencial do início às produções. É claro que elas não vão acontecer ao mesmo tempo, mas eu estou estruturando o modelo para mostrar que o artigo propõe que, se for no tempo frio, vamos trabalhar com a inclusão de uma atividade. Se for do tempo quente, vamos fazer sem a inclusão. O planejamento original mostra que esse ramo, esse kit de produção, deve acontecer no verão. Então, vamos ter uma expectativa de gastos e empenhos. Nessa coluna que aparece é o estado do switch. Eu vou ajustar agora que o switch vai para aquela atividade do tempo quente, se for sim, e vai para outra atividade do tempo frio, se for não. Tem o always, que é o sempre, mas a gente está fazendo uma chave, ou é sim ou é não, e nesse caso é não. Quente é sim, frio é não. Quando eu calcular,
As coisas devem acontecer estranhamente, eliminando o não escolhido. Yes é tempo quente. Então, ele vai fazer o planejamento apenas considerando as atividades previstas em tempo quente. Mas se eu disser que o tempo quente é em janeiro e o tempo frio é em junho, eu estou em junho, mas eu estou vendo o tempo quente. Eu tenho que chavear ele para no, para que fique claro que eu manualmente alterei isso para tempo frio. A ideia não é essa, a ideia é que seja automático e que tudo aconteça automaticamente sem eu ter que ficar preocupado em chavear todo mês, todo momento, toda medição. É para isso que o artigo se propõe. Como fazer o chaveamento automático, não manual, como eu estou fazendo agora. Esse switch, como foi dito, assume somente duas posições. E quando ele fica always, ele acontece sempre. Então eu posso ter um caminho de sempre, um caminho quando for não, um caminho quando for sim. O modelo é enriquecido dessa maneira. Bom, o artigo diz, crie dois campos livres. Um campo texto, que é esse aí, chamado de data inicial. A data do início desse ramo, quando é que ele começa. E o outro campo numérico é o mês em que isso começa. A data inicial vem da data do agendamento. E o número do mês vem do data inicial. O data inicial é um texto, então eu posso colocar as informações no texto e do texto eu tirar o mês. Aí eu estou mostrando que você pode colocar a fórmula dentro do próprio campo. Mas o artigo sugere, e por precaução, sugere que essa fórmula não seja colocada aí, seja colocada na área de fórmulas, onde você cria uma fórmula só para capturar a data de início e colocar no campo A. O campo A é o campo data inicial. Essa fórmula tem um nome. Campo inicial, que captura a data de início e coloca aí. Quando você executa, aparece aí em texto a data de início de todas as linhas, de todas as componentes desse ramo. E no caso aí, quando a gente olha o campo texto, você vê que nós temos vários caracteres. O mês é o caractere 5 e 4. 4 e 5. 0, 3, barra, os três primeiros caracteres. Então, a fórmula aí, nova, é que o campo numérico B, que tem nome de num mês, receba um extrato, um pedaço da string, é uma substring. De quem? Do campo A. O campo A é o mês inicial. Mês inicial é a letra B, desculpa. Então, o B recebe uma substring do campo A. Pega o 4, o quarto campo, pega duas. Então, tá aí. Ele encontrou mês 6. Então, hoje, quando eu começo o meu projeto, com a data prevista para janeiro, novembro, ele calcula e as fórmulas são calculadas automaticamente e nós encontramos que janeiro no Brasil é quente. Mas eu vou ter que mudar esse conceito para ficar mais fácil. Eu vou ter que automatizar isso. Ficar mudando yes e no, 11 é mês quente? Sim, então eu boto yes. 11 é mês quente? Não, então eu boto no. Nesse caso aí, ele decorou a data de início, capturou o mês, mas não está automatizado para que ele decida. Se for quente, vai ser yes. Então, para isso, eu coloquei uma fórmula aí. Se o mês for maior que 1 janeiro e menor que 6 junho,
Eu estou dizendo que é sim, verão. Então, a condição desse switch é definida por fórmula e também está nas fórmulas. Se o mês for janeiro, ele identifica que é quente. Mas se não for janeiro, se for o mês que eu digo que é frio, depois de junho, julho, agosto, é mais que 6. Quando calcular, ele deve mostrar que o mês é 8. Se é 8, eu calculo de novo, porque uma coisa é calcular, outra coisa é ajustar o switch. Calcula-se 2 vezes e o mês 8 caracteriza no, quente, então ele vai puxar a sequência de execução do frio. Automaticamente o switch muda sem eu ficar preocupado se é agosto, janeiro. Esse automatismo foi criado por fórmula e os campos auxiliares com a fórmula definem o direcionamento do ramo, para onde é que nós vamos em função do mês em que a coisa acontece. Estamos falando em tempo quente e em tempo frio. E um frio muito rigoroso que demanda obrigatoriamente a construção de um abrigo. Se eu quiser ver os 2 ramos, eu posso ajustar. E aí eu vejo o tempo quente, colorido, ou o tempo frio, colorido, e ali eu vejo o tempo quente, branco. Ele existe, não está ativo. Na ferramenta do MS Project, você tem esse recurso, no Primavera não tem. Então, mudando a data para um mês quente e calculando mais uma vez, o switch muda para mês quente, yes, e aí habilita colorido ativo as atividades do mês quente. Observa que o mês frio é mais comprido, em branco, mas não atrapalha o término do kit. Vou chamar isso de um kit. Vamos ver o uso desse kit num projeto maior. Eu vou transformar isso num kit, quer dizer, numa fase, num pacote, e colocar esse... Eu fiz errado, vou fazer de novo. Eu vou colocar esse pacote dentro de um projeto, que tem outras coisas para fazer antes e tem outras coisas para fazer. Então, isso é um kit. Antes do kit 1, que eu não sei se cai no verão ou no inverno, eu vou fazer coisas. Antes do kit 1 não é no meio do kit 1. Antes. E depois do kit 1 eu também faço. Então, eu sequencio apenas de forma ilustrativa, depois eu boto o kit no meio do caminho, só que para isso eu vou ter que desligar o kit do início e fim para ficar mais elegante. Vou deixar o kit sozinho, isolado, como uma coisa, como um conjunto de trabalhos, como uma fase. Aí depois é que eu sequencio o início do kit, que é o switch, e depois eu levo o término do kit verão-inverno para a próxima etapa, próxima atividade. Então, sequenciando, eu esqueço o kit e continuo o sequenciamento das atividades, onde o kit, nesse momento, acontece em janeiro. Nesse momento, tempo quente. Mas se eu pegar as atividades de verdade e colocar tempos de produção supostamente reais, eu não vou ter o kit agora em janeiro. Eu vou ter o kit programado em algum momento do projeto, em algum momento da vida. Agora o kit acontece em junho, julho. Agora o kit acontece em julho, agosto. Isso é frio, é inverno. Então eu tenho que calcular de novo 2 vezes e descobrir que não deu certo. Porque o artigo menciona o kit, mas o artigo não menciona que a fórmula criada foi uma fórmula genérica. E a data em que o campo A pega e depois o campo B descobre o mês está amarrada a um start inicial, geral do projeto. E, na verdade, esse start não é do projeto, é o start do switch.
Então, revisando o artigo que foi apresentado, eu não vou colocar B. Não é a data B que vem do campo texto. É uma data B que vem da linha do switch. Eu tenho que referenciar qual é o campo que eu estou trabalhando. E aí eu estou buscando o quê? Eu estou pegando o que é o B, que é o campo numérico, não genérico, mas exatamente do B do code, que é o código da atividade, código da linha do switch, 8ST. Foi batizado especificamente para isso. Então, o número do mês vem da data de início, que vem do campo início da linha do switch. Agora é referencial absoluto, não é relativo. Quando manda calcular, provavelmente vai vir o mês 7. Vamos ver? Switch. Calcula para a gente ver. Mês 7. Então, se é mês 7 é frio. Se é frio é no. Porque é frio, tem que mandar calcular 2 vezes. Então, olhando no diagrama, a gente vê que o quente passa para frio. E o quente fica ilustrativo ali, apenas para mostrar que ele existe. E o prazo final do projeto mudou. Mudou porque a construção de um abrigo é relevante, toma tempo, custa dinheiro, consome recursos e materiais. Isso aconteceu porque o kit está sendo planejado para o inverno. E se, por algum motivo, durante o planejamento, os prazos anteriores fossem menor? Calculando 2 vezes, ainda é inverno. E se o outro fosse menor? Calculando 2 vezes, já aí não é mais inverno, já é o finzinho do verão. Claro que o verão que eu coloquei é janeiro a junho, inverno é de julho a dezembro, para ficar apenas didático e mais fácil de compreender. Essa é a proposta do Spider Team, agora revisada para ser absoluto e não genérico, para modelagem de planejamento que atende necessidades no frio e necessidades no calor. E todas as fórmulas identificadas de forma adequada, elas são calculadas sempre que acontece o cálculo do agendamento, que só acontece alteração de posição quente e frio toda vez que a gente faz um cálculo de agendamento e descobre o mês do problema. E não precisamos ver o mês, não precisamos ver a data, não existe. Então, um modelo simples, existe a informação, ela está oculta e tudo funciona. Didaticamente, eu acho que a gente termina com uma rede que agora acontece no verão, maio de 2023, mas que se acontecer no inverno, tudo automaticamente se ajusta e se prepara, porque o custo, o consumo de materiais e o gasto de mão de obra vão mudar, dentro do esperado, dentro daquilo que foi planejado.